Bom dia, boa tarde, boa noite para você ligado na cobertura do Carnaval 2025 no site Carnavalesco. Rolando um baile funk no camarote ali fora, que provavelmente o áudio está vazando, mas a gente vai começar aquela nossa resenha dos desfiles, terceira noite de desfiles, dia inédito. 4 escolas passaram por aqui hoje: a Mocidade Independente de Padre Miguel, Paraíso do Tuiuti, Grande Rio e a Portela, fechando as apresentações das duas escolas do grupo especial. Para falar da Mocidade, eu vou chamar o Luan Costa, que está curtindo o nosso baile do camarote. Vamos começar pela Mocidade. A Bonita escondeu o seu carnaval. Isso é histórico, inclusive, né? Ninguém entrou no barracão da Mocidade, nada vazava. E ficava aquela expectativa do que a Mocidade ia trazer para o carnaval. Muita gente tinha problemas de entender o enredo. Você vai explicar tudo pra gente. Mas a Mocidade não prometeu nada e entregou. Só vou te dar um adendo. Não sei se vou conseguir explicar muito bem o enredo, porque eu não consegui entendê-lo muito bem. Porém, eu acho que esse foi um detalhe, talvez pequeno, perto do desfile muito bom que a Mocidade fez. Foi uma abertura muito interessante da escola, uma abertura relembrando seus velhos tempos, né? E os velhos tempos dela construído por Renato Lage. Então, esse retorno dele à Mocidade foi um retorno que fez bem à escola e a ele. Eu acho que foi um casamento que retornou muito feliz. A estética da Mocidade foi uma estética que relembrou a década de 90, mas não soou daquela forma antiquada. Muito pelo contrário, foi uma Mocidade repaginada, uma década de 90, mas com moldes de 2025. Então, acho que isso foi o fator mais positivo da escola, né? Eu acho que o Independente, ele se identificou... Nossa, o funk tá bem alto, hein? Eu acho que o Independente, ele se identificou muito bem com o que ele viu, com o que ele vestiu, com o que ele viveu nesse desfile dessa noite. A gente vai ter que gritar um pouquinho, mas assim como ontem a gente falou da dupla da Beija-Flor, da comissão de frente, que estavam devendo um grande trabalho, outra pessoa que estava devendo um grande trabalho era Marcelo Misaidiles. E hoje ele deu nome, sobrenome, fez uma comissão de frente histórica e sem tripé. A Mocidade provando que ela é a pioneira. A dupla da Beija-Flor estava uns 3, 4 anos sem entregar um bom trabalho. O Misailides, com todo o respeito à carreira incrível que ele tem no fora carnaval, do carnaval também. Fora e dentro do carnaval, ele estava há uns 10 anos, eu acho, sem entregar uma grande comissão. Né? Na Beija-Flor a gente não consegue se recordar de muitas, na Imperatriz também não. Minha cabeça é 16. E aí, sim, provavelmente. Então, a expectativa para hoje também não eram das melhores. Porém, ele entregou, na minha opinião, o trabalho mais inovador, mais coeso e mais impressionante de 2025. Acho que foi uma comissão que conseguiu sintetizar um pouco o que o enredo pretendia contar. Né? Então, a tecnologia estava presente, essa questão do manifesto, a tecnologia roubando a vida real. Então, foi tudo muito bom, tudo funcionou. A gente viu algumas comissões que na primeira cabine foi perfeita, na segunda ok, e ao longo aconteceram problemas. Na Mocidade não, a Mocidade fez 4 apresentações coesas e que a identificação, o público, ele veio junto. Acho que isso foi muito bacana. O público e nós, da pista, estamos embasbacados. Sim, muito. Foi uma comissão que, como eu falei, eu não esperava muita coisa e ela entregou tudo. Uma comissão que, de acordo com a escola, foi em torno de R$700 mil. A gente sabe que foi uma comissão que a escola investiu, e eu acho que o investimento ali foi bom para a escola. Eu acho que valorizou a entrada da Mocidade. O que mais me deixou muito impressionado foi o não uso do tripé em um ano que todas as escolas, praticamente todas, usaram tripés parecidos e concepções muito semelhantes. E é isso que torna a comissão da Mocidade estupenda. Porque ela foi para um caminho totalmente diferente e ela conseguiu entregar um trabalho melhor do que as outras que fizeram talvez mais do mesmo. Agora, 2 coisas. O cachorro robô, que ele dava tchauzinho com a pata, era uma coisa, enquanto o casal se apresentava, ele ficava na ponta dando tchauzinho, jogava beijo, fazia coração, sentava. E o robô humano, né? O robô homem, que ele era desse tamanhozinho assim, quando a gente não sabia o que acontecia, ele vinha numa capa preta, e até chegar no setor 1 ele veio andando a pé. Ficava todo mundo, que diabo é isso que tá andando nessa capa preta?
e até que finalmente era o robô do Misaidilis. Uma missão espetacular. Então vamos para o casal platinado da mocidade. E o som segue aumentando. Parece que tá vindo pra cá, né? Ah, ele tá bem aqui É no camarote número 1. Ele fala mesmo, né? Sim, claro. É isso aí. Falando do casal, uma fantasia simples do casal, mas uma fantasia que possibilitou uma dança muito forte da dupla, né? Dava pra ver que a Bruna estava muito leve. E aí a Bruna, quando ela tá leve, é algo surreal, porque os giros dela são muito intensos, são giros muito fortes e muito precisos, né? Porque não adianta ser só girar por girar. Também tem que ser técnico. E o Diogo, ele conseguiu acompanhar muito bem, a Bruna também, em todas as cabines. Foram apresentações boas. Apresentações... O pessoal tá feliz. Tá feliz. Apresentações que, em alguns momentos, gerou um pouquinho de dúvida na gente, justamente por conta dessa força da Bruna, de manter a bandeira sempre desfraldada. Mas acredito que o jurado ele vai entender, porque realmente é pela força da dança, uma característica do casal. Então a identidade também faz um pouco de diferença nesse momento. Vamos falar das fantasias da mocidade? Alegoria não, alegoria é um caso à parte que a gente vai conversar. Vamos deixar pra lá. Vamos falar das fantasias da mocidade. Fantasia, aí eu quero trazer a questão da marcelagem, né, que infelizmente nos deixou um pouco antes do carnaval. E essas fantasias, a gente dava para ver que tinha o dedo dela. A Marta sempre foi muito boa, ela sempre foi muito boa com cor, de dividir os setores de forma brilhante. E a mocidade aqui, ela brilhou, né? As fantasias, elas apostou muito no cítrico, nas cores quentes, nas cores fortes e, claro, no verde da mocidade. Foram fantasias simples, a gente não pode dizer que foram fantasias volumosas, com uso de materiais luxuosos, não foi uma outra proposta, foi dentro do que a mocidade poderia entregar. Eu acho que esse desfile foi uma síntese disso mesmo, de não apostar em algo grandioso e acabar não funcionando. Então ela foi pelo simples, pelo que ela poderia entregar, e ela entregou bem feito. Né? As fantasias, individualmente, eu acredito que elas não funcionariam. De jeito nenhum. Elas individualmente não funcionariam, mas no conjunto, a gente tem sempre essa brincadeira, no conjunto vai funcionar. E funcionou. No conjunto passou muito digno. Algumas que pipocaram pelas redes sociais, que a gente falava, eita, aqui foi, eita, aqui realmente fez todo o sentido. E os passistas? Eu acho que se deixasse, eles iam ocupar a avenida inteira, porque não teve ala de passistas maior do que a da mocidade. 7 mil passistas na mocidade. Veio a Zona Oeste lindíssima inteira. A fantasia dos Uma fantasia muito bonita, uma fantasia que ressaltou o samba deles. A gente sabe que nesse samba não falta em Padre Miguel. Nesse quesito, a mocidade é muito forte. Então, realmente, foi um conjunto de passistas, e aí logo depois veio a bateria, que isso aí, gente. Surreal, a bateria da mocidade. Primeiro pela fantasia, né, o detalhe da cabeça muito bacana, e o ritmo, tudo que o mestre Dudu fez. Aí vocês vão lá assistir o vídeo do nosso Fred Ferreira, nosso colunista, que se derreteu também de uma bateria que hoje provou que não existe mais quente, arrastou tudo que podia por onde passava. Mas agora a gente vai chegar nas alegorias da mocidade. Eu acho que onde a gente pode chegar em harmonia e evolução. Então vamos falar do chão da mocidade. A escola pipocando. Eu acho que muito por conta dessa bateria que. E não pipocando no mau sentido. Não. De pipocar mesmo, de pular, de vibrar. Muito por conta, impulsionada pelo desempenho fenomenal da bateria. O Zé Paulo, numa apresentação mais contida do que o normal. E eu acho que isso foi positivo para a mocidade. As vozes femininas fizeram muito sentido dentro do desfile. O Lucas gosta disso. O Lucas gosta. Fizeram muito bem ao carro, né, ao carro de som da mocidade, ao departamento musical. E aí fez com que o samba funcionasse muito bem. Né? A gente sabe que é um samba que ele é um pouquinho mais para baixo, mas aqui ele foi cantado pela comunidade. O público veio junto com a mocidade, principalmente nesse momento de passagem da bateria. O mestre Dudu ele fez alguns paradões, e nesses paradões ficou ressaltado, evidenciado o canto da comunidade muito forte. E aí a evolução também foi uma evolução muito fluida da mocidade. A gente viu muitas escolas com dificuldade de passar com essa coesão, com essa fluidez de desfile, muito por conta também de inícios muito truncados, né, de apresentação de casal e de comissão. Com a mocidade não, a mocidade ela passou muito fluida, muito coesa,
sem problema, não abriu buraco, as alas compactas. Então acho que foi um desfile muito positivo nessa questão da mocidade. Sabe por que a mocidade passou tranquila e deslizou? Porque desde o ano passado, a mocidade entendeu que convidados, que parceiros, amigos do presidente têm um lugar de público. O público assiste desfile da arquibancada, no camarote das frisas. Não é do lado da bateria, não é espremendo as alas, complicando a evolução da escola, como aconteceu aqui com a Portela, que a gente vai falar mais tarde. Então a mocidade passa limpa, não tem ninguém na ala, não tem camisa de diretoria, não tem camisa de parceiro. Agora você quer falar do quê? O que você quer falar mesmo desde o início? Eu quero falar das alegorias da mocidade. Por que eu quero falar das alegorias da mocidade? A mocidade desafiou a lógica. Porque tudo estava aceso. Tinha LED pra tudo quanto é lado. E todo mundo esperou que ela fosse fazer o quê? Apagar as luzes da Sapucaí. A gente esperava. E a mocidade não apagou. E foi brilhante. Eu esperei. Literalmente. Literalmente, brilhou. Eu fiquei esperando, em algum momento vai apagar e vai ressaltar o carro e tal. E não apagou. Não havia uma lantejola e eu acho apagada. que isso foi uma expertise do Renato de surpreender nessa questão de todo mundo tá esperando que eu vou apagar as luzes da Sapucaí para os carros ressaltarem. E não precisou. Os carros da mocidade, eles brilharam mesmo com a luz branca da Sapucaí. Então, assim, foi algo que me deixou surpreso e ao mesmo tempo feliz por isso, porque ele provou que dá para fazer um desfile de impacto com pouco. A gente sabe que a mocidade não investiu muito nesses quesitos visuais e eu acredito que talvez se tivesse investido mais, ela poderia brigar por coisas maiores, porque os carros não tiveram grandes falhas de acabamento, longe disso, mas em sua concepção eles eram carros mais simples do que talvez de outras escolas. Um simples bem feito? Sim, bem feito. Mas que ficou a sensação, talvez, que faltou um pouquinho. Mas acho que o principal de todos os carros, que era a iluminação, funcionou, não comprometeu. É um perigo sempre, iluminar. LED Sim, é um perigo. o abre-alas da mocidade, se ele passa apagado, acabou o desfile da mocidade. Sim. Né? Outros carros também, mas vamos falar do abre-alas, porque era o que era o maior, era o que tinha mais LED, enfim. Agora a gente tá aqui rasgando elogios pra moça, tem que perguntar o que o pessoal vai, ué, qual é a briga da mocidade no Carnaval 2025? Porque a gente está elogiando dentro daquilo que a gente não esperava da mocidade e dentro do que a mocidade vinha apresentando e o que ela colocou. Merece todos os elogios, fez coisas históricas aqui hoje, como a passagem da bateria à comissão. Mas, Luan, qual é a briga da mocidade? A briga da mocidade é pela parte de baixo da tabela. Eu acredito que ela não corra riscos de rebaixamento. Né? Se a gente for fazer uma comparação com outras escolas e com o desfile que ela fez, acho que é um desfile tranquilo da mocidade, um desfile que pode possibilitar a mocidade, seus dirigentes e todo mundo que está lá brigando por ela, a olhar com mais carinho e ver que essa comunidade ela merece mais. Porque a mocidade ela merece muito mais do que ficar em 10º lugar. Né? A gente não queria estar aqui falando a briga da mocidade é pelo 10º. Não é legal falar isso. Mas hoje é a realidade da escola e o desfile apresentado é um desfile que possibilita isso para ela. A mocidade vai ter as suas vitórias, né? Se chegar em 6º é apoteótico. Mas vamos lá. Chega na mocidade, vamos passar para a próxima escola, Paraíso do Tuiuti, que tem muito assunto. Lucas Lunos, que gosta de vozes femininas no carro de som, vem falar do Paraíso do Tuiuti, que trouxe o enredo Quem Tem Medo de Chica Manicongo, de Jaque Vasconcelos, deputada federal na comissão de frente. Vai. Isso, Deputada federal, deputada Érica Hilton veio na comissão de frente, fez também o discurso ali, né, antes de começar o desfile, né, sendo aclamada. Eu me surpreendi positivamente pela parte plástica do Tuiuti. Acho que foi um bom trabalho do Jaque Vasconcelos. Acho que o enredo permitia a ele trabalhar com aquilo que normalmente ele gosta de trabalhar, mais colorido. E também algumas coisas que eu não tinha visto ele trabalhar, eu acho que ele fez muito bem. Acho que o enredo todo foi muito bem amarrado pelo Jaque. Conseguiu, a gente sempre elogia muito ele nessa parte do enredo, né, de saber trabalhar enredos, ter aquela coisa do começo, meio e fim. Acho que isso tudo possibilitou uma boa apresentação, uma apresentação clara do Tuiuti em relação ao tema, um importante tema, né? Acho que o recado foi bem dado, isso é positivo. Mas você já quer ouvir os problemas? Não, vamos na comissão. Vamos na comissão? Na comissão que eu mesmo falei que tinha o melhor trabalho coreográfico de todas que passaram por aqui, de dança, né? Nos desfiles. Mas né? mais elaborados. Sim, sim. Da Cláudia Motra e do Wade Frank Alves, né?
Muito bom o trabalho deles. Eu acho que eles buscaram um pouquinho do que foi ano passado, de um pouco menos de pirotecnia e mais assim focar na história, no enredo, tentar buscar um pouco da emoção. Claro que tinha alguma coisa ali de pirotecnia, tem aquela parte dos fogos que em um módulo acabou não dando muito certo, né? Que era a hora que ela queimava, né? Que os opressores eram queimados, né? No lugar das travestis. E depois tem a dança, né? Que aí é que aparece a deputada Erika Hilton com a faixa presidencial ainda, né? E aí tem um momento ali de grande momento ali de clímax, né? Que é uma dança ali, tipo uma coisa meio Madonna, né? E tinha elevador, né? E tinha elevador. Tinha elevador, tinha fogo. A mocidade tinha fogo de LED. Fogo tá em alta. O fogo tá, e o elevador também. E aí eu acho que passou bem, né? Depois veio o casal, né? Rafael e Dandara foram na deles. Acho que jogaram onde eles se sentem mais confortáveis, né? Uma dança mais tradicional. Uma dança ali mais voltada um ali pro outro. Eles têm essa coisa do casal. E uma dança que acho que deve render boas notas, porque a gente não viu nenhuma falha ali de movimento, de bandeira, de nada. Acho que foi um trabalho muito positivo ali na dança dos dois. E tem gente às vezes que reclama um pouquinho, que não gosta, mas acho que o bailado, a característica de cada um tem que ser valorizada. E acho que dos dois foi uma dança dentro daquilo que se esperava. Agora é ver como é que os jurados vão entender isso, né? O casal tem sido um quesito que vem sendo uma caixinha de surpresas, né, pra gente. Agora a conversa vai pesar um pouquinho. Vamos falar das alegorias do Tuiuti? Sim, vou falar das alegorias. Eu não achei o conjunto plástico ruim. Achei que plasticamente foram boas. Acho que passaram a mensagem e as coisas estavam dentro do enredo. Algumas ali, se estivessem falando de um outro enredo, a gente ia falar, nossa, muita coisa visual, poluição. Mas eu acho que dentro da proposta foram positivas. Mas teve alguns probleminhas de acabamento mesmo. O próprio, aquele primeiro Exu que vinha na comissão, que levantava, né? Ele tinha alguns probleminhas tanto nas asas quanto também na cintura dele ali. Mas legal isso, né? Que ele sentava e levantava. Sim, até já começa explodindo um pouco a arquibancada, né? A arquibancada gosta disso. Né? A arquibancada gosta de a gente já viu várias vezes essa coisa. Terminou a alegoria, não? Só para pontuar que foram positivos em relação à estética mesmo. Fantasias. Fantasias eu gostei também, principalmente a cara do Jaque, né? Volume. Sim, volume. E aquele primeiro setor ali, mais ancestral, eu acho que foram cores que normalmente ele não usa. Ele foi um pouco mais escuro, ali, um vermelho mais escuro, um marrom, mas que casaram muito bem. E depois ele foi abrindo um pouco o leque. Eu acho que ele trabalhou muito bem a paleta de cores com o que cada setor dizia. Tanto aquele setor indígena, um pouco mais do verde, e aí o final mais colorido. Acho que foi um trabalho com fantasias que não eram, assim, luxuosas, mas eram, dentro da proposta, muito bem acabadas. A harmonia do Tuiuti? A harmonia do Tuiuti. Posso falar primeiro de evolução? Pode, porque eles vão se entrelaçar em algum momento. Sim, eles vão se entrelaçar. Aliás, já vou adiantando no vídeo, eu sou o problema de evolução. Depois vocês vão saber por quê. A evolução do Tuiuti foi problemática. A escola demorou muito para chegar até o final ali da avenida. Ficou muito tempo parada também, né? Uma evolução. A comissão tinha uma passada e meia. Uma passada e meia, muito lenta. E quando chegou no final, quando eles viram que tinha acabado já a apresentação de casal, a apresentação da comissão de frente, começou uma correria, porque o Tuiuti já tinha chegado. Eu até perguntei para você, né, que você estava olhando pro tempo. O Tuiuti chegou com 45 minutos que tinha terminado a apresentação de comissão de frente, né, que era no último módulo. Então isso, se a gente for comparar com outras escolas, né? Estava terminando em 36. Estava terminando em 36, tinha 10 minutos quase a mais para tirar de tempo. Então o final foi o GP de São Cristóvão, né? Porque o Tuiuti começou a correr exageradamente. O último carro ainda dobrava aqui no módulo 1 e a escola já ali na maratona. Sim, e apresentou também, isso acabou prejudicando também questões, por exemplo, da bateria, de entrar no recuo, foi um pouco confuso. A escola tomou decisões complicadas e conturbadas durante o desfile. Sim, sim.
e acabou, conseguiu bater os 80 minutos, mas ali no laço Olha, mesmo foi no e prejudicando desespero. outras coisas, que é o que a gente ia falar, a harmonia. Foi aquele momento que o setor 13 e 12 adora. Sim, que é quando chega ali no final, bate 80 minutos, passou, é uma festa. Mas nem sempre é positivo pro restante. A parte de harmonia acabou sendo um pouco prejudicada por isso também. O início do desfile, já achei o canto um pouco tímido. Mas depois que teve esses problemas e que a escola passou a correr demais, Aí, meu amigo. aí o canto realmente foi lá para baixo. Mas o ponto positivo da harmonia foi o pichulé. Mais uma vez, muito bem. Eu acho que dessa vez mais confortável e sabendo dosar assim, a sua qualidade. A gente sabe que ele tem um vozeirão, que ele imposta ali a voz em alguns momentos legais, mas eu acho que ele foi assim bastante equilibrado. E as vozes, você falou que eu gosto das vozes femininas, eu gosto quando são bem trabalhadas. Tinha também vozes ali entrando junto com ele para dar aquele contrastezinho. E acabou sendo um bom trabalho também de harmonia. Tá certo. Tá dito Tuiuti. Terceira escola da noite. Muito obrigado, Lucas. Você volta, que tem mais problema para apontar. Luan Costa vai voltar para falar sobre o Acadêmicos do Grande Rio, que trouxe seu enredo Pororocas Parauaras. Desenvolva o enredo de Caxias nas águas de Nazaré. Antes de desenvolver o enredo de Caxias, falar um pouquinho mesmo, resumidamente, de como foi bom, mais uma vez, ver a dupla Bora Haddad desmanchar e colocar todo o seu talento aqui nessa avenida. Como pode ter tão bom gosto? Como pode ter tanta identidade, tanta marca própria e não soar repetitivo. Você olha esse desfile e você diz, é Bora Haddad, mas ao mesmo tempo não é parecido com o que eles já trouxeram, é diferente, é um desbunde estético, é uma estética primorosa que só eles são capazes de fazer. Esse tipo de desfile, só eles são capazes de fazer. Desfile bonito, muitos conseguem e muitos fizeram, mas isso que eles fizeram, somente eles. Então acho que o maior trunfo de Caxias nesse desfile foi a parte visual dessa dupla que a cada ano se potencializa e evolui e mostra que é uma das grandes duplas do carnaval carioca. E aí, a partir disso, eles trouxeram um enredo muito bem contado. Não era um enredo de difícil leitura. A gente sabe que nos últimos anos eles se notabilizaram por enredos densos, que inclusive custaram ponto para a Grande Rio, principalmente no ano passado com as onças. Esse ano eles foram mais simples, apesar de, eu não sei se simplicidade é a palavra, porque é um enredo muito bem pensado. Né? A gente sabe que rolou um patrocínio do Pará, então talvez muitos achassem que seria muito mais tranquilo. Vamos falar do Pará e acabou. Não, eles fizeram uma pesquisa muito rica, trouxeram uma novidade pra gente, pelo menos para mim que não conhecia essa história das princesas turcas, e trouxeram de uma forma muito bem contada. Né? O enredo ele tem um início, meio e fim, muito bem amarrado, então além da criatividade visual, a narrativa do enredo também foi um ponto muito alto do desfile. Como único senão, eu vou pontuar as fantasias de Bora Haddad. Belíssimas, volumosas, luxuosas. Não tenho o que falar sobre a questão estética das fantasias. Porém, grandiosas demais. E isso atrapalhou muitos componentes da Grande Rio. Se você pode falar mais que você estava diretamente na pista, você viu com mais propriedade. Contei 7 pessoas, que eu tenha contado, que passaram pelo lado par do Sambódromo. 7 pessoas abandonando o desfile, passando mal pelo peso da fantasia. Uma delas estava no meio da ala, ela largou a fantasia e correu em direção aos bombeiros. E um componente puxou a fantasia por uma parte na frente no módulo. Sim, foi bem na cabine 3. Na cabine 3. E aí foi carregando a fantasia até que uma harmonia foi lá retirar. Acredito que isso possa comprometer a Grande Rio. Pode ser um descarte, mas se algum outro jurado de outra cabine achar um problema de evolução, Caxias aí tem um prejuízo. Exatamente. E aí, essa questão das fantasias muito grandes, muito volumosas, esteticamente, como eu falei, muito bom, mas impacta um pouco negativamente em harmonia. Porque a Grande Rio cantou, a comunidade cantou, mas ficou aquela sensação de que podia ser um pouquinho a mais. Né? A gente sabe que a explosão não garante o 10. Às vezes você passando de forma satisfatória já é o suficiente, está tudo bem. Mas faltou, na minha opinião, faltou uma explosão um pouco maior por parte
da comunidade de Caxias. A gente sabe que a bateria da Grande Rio é uma bateria mais cadenciada, que nunca vai correr, que nunca vai acelerar, e nem precisa, principalmente com um samba como esse, que é um samba que no pré-carnaval foi muito bem divulgado e elogiado, e aqui na Vendelice cumpriu. Ele passou da forma que a gente esperava que ele fosse passar. Inclusive a bateria, eu achei que ela estava, o Fred talvez vai falar muito melhor, mas eu achei que ela ainda estava um pouquinho acima do que eu vi no ensaio técnico. Então acho que para mim isso foi bem positivo. Fafá com muitas paradinhas que trouxeram o ritmo do Pará para dentro da bateria. Eu acho que isso é muito bacana, essa inserção. Evandro Malandro, mais uma vez, um craque, defendeu muito bem o samba, passou com muita empolgação, mas ficou essa sensação mesmo de harmonia, de que a escola estava cansada, ficou um pouco cansada, principalmente do meio, do terceiro setor em diante, principalmente. Eu vi muitas aulas com dificuldade mesmo de evoluir com mais fluidez mesmo. Algumas fantasias novas, sabia que tinha uma pessoa dentro. Sim, a E aí, gente não conseguia ver o rosto. algumas pessoas passavam, Alan, e era uma voz que ecoava, assim, pela escola, sem saber. Tinha um corpo naquela fantasia, não sabia quem era. Não sei quem é até agora. Mas vamos seguir. Comissão de frente. Comissão de frente muito correta, né? Ela e Beth, eles sempre entregam comissões que garantem a nota máxima para Caxias. Eu acredito que esse ano vai ser mais uma, assim. Não foi uma comissão brilhante, não foi uma comissão que impactou a gente como a da Onça no ano passado, mas foi uma comissão que contou a história inicial do enredo muito bem, com truques fáceis assim de se reconhecer, mas que não foram mirabolantes, mas acho que na simplicidade é que eles acabam encantando. E algo curioso que eu gostei, a comissão trouxe um tripé, mas a cena principal, o ato principal da comissão não foi em cima do tripé, né? Foi no chão da Sapucaí. Então acho que esse é um fator positivo da comissão. Porém, eu senti a comissão um pouco escura. Então, em alguns momentos, dificultou a visibilidade mesmo dos passos, da coreografia, de tudo que estava sendo mostrado. Eu acho que se tivesse um pouquinho de mais luz, ficaria literalmente mais claro para a gente entender. Se a água fosse um pouquinho mais suave, eu não teria apanhado tanto daquela água. Eu não sabia que a água podia bater assim. E aí, o ato final da comissão é bonito, é emocionante, né? É um vitral que vira, e aí a iluminação funciona muito. E aí, nesses casos, a iluminação escura ressaltou. Mas na coreografia em si, eu achei que poderia um tom acima para a visibilidade ser melhor. Daniel Werneck e Tassiana Couto. Um desbunde desse casal. Acho que foi uma das apresentações mais bonitas que eu vi nesse ano. Uma das fantasias mais bonitas que eu vi nesse ano. Tão competente que até no contratempo eles resolveram de uma cabine para outra. É incrível, porque assim, eu fiquei preocupado, porque as apresentações estavam excelentes na cabine 1, cabine 2, e na coreografia de andamento, para chegar na cabine 3, para quem não sabe, entre a cabine 2 e a cabine 3 é curto, não é um espaço muito grande. Eu que sei. A Tassiana teve um imprevisto que a fantasia dela abriu atrás. E abriu bem mesmo, estourou a fantasia dela. Então, quando eu vi aquilo, eu fiquei, vai acontecer alguma coisa, vai atrapalhar o casal, vai deixar eles nervosos. Ali é Grande Rio. E aí, logo ela foi pra grade, a equipe foi atrás, ajudou e em questão de segundos fechou. Tinha um ateliê de plantão. Sim, tava todo mundo de plantão ali pra resolver. Caxias. E foi muito bacana, porque a gente sabe que a Sapucaí, ela tava com vários torcedores de outras escolas que não torciam pra Grande Rio. Mas o público veio junto nesse momento. Ficou apreensivo quando a fantasia estourou, quando foi arrumar. E quando arrumou e ela voltou e já começou a dar vários giros ali mesmo, o público foi ao delírio. Então acho que validando o casal e validando todo o esforço deles. E aí a apresentação transcorreu muito bem na cabine 3. Nem parecia que tinha estourado fantasia. Nem aconteceu nada. E não ficou visível, tá? Antes que Não. vocês pensem. Não ficou remendo ou foi feito de qualquer jeito. Não, eles consertaram e voltou como se nada. Igual no Diogo, né? A gente não falou do Diogo também. Mas nem parecia que tava um problema no sapato. Passou despercebido por mim. Inclusive, aconteceu. Quando a gente tava, a gente já falou do canto, vamos falar da evolução. Evolução. A evolução da Grande Rio entra nessa questão da harmonia. Poderia ter sido melhor. Foi uma evolução, eu não vou dizer que inconstante é a palavra correta, mas foi uma evolução que teve pequenos problemas, pequenos descompassos. Ela foi mais uma escola que sofreu com essa questão
de travar um pouco o início foi um pouco travado, e aí no final ela deu uma deslanchada para poder transcorrer Era uma bem o comissão de desfile, frente e uma passagem né? meia. Então, e por conta da cabine a mais, acho que esse ano foi um ano mais para as escolas entenderem também, apesar de que tivemos 2 ensaios, né? Exatamente. Mas foi uma constante de quase todas as escolas. Por isso que a gente elogiou tanto as que não tiveram esse problema. Mas na Grande Rio aconteceu, e além dessa evolução um pouco marcada demais, alguns descompassos nas apresentações da bateria. Na primeira cabine, a bateria parou para se apresentar, e à frente da bateria estava o segundo casal e um grupo cênico com uma fantasia enorme, que inclusive tampava a Paola Oliveira. Eu achei isso uma afronta a tudo que esse desfile significava para a Paola. Mas enfim, isso não conta ponto, né? Tampar a rainha não é um problema. Mas é Paola Oliveira. Não deveria ser tampada, ainda mais no último ano dela à frente da bateria. Mas seguindo, a bateria parou para se apresentar na primeira cabine, e essas alas, né, o casal e esse grupo cênico, ele seguiu. Logo, a bateria conseguiu tapar esse espaço, não ficou um espaço muito grande, mas ficou evidente. E aí, logo depois, na cabine 2, aconteceu maior, né? Foi um espaçamento mesmo, tanto desse grupo cênico, quanto do casal, quanto da bateria. Ficou um espaço mais evidente, bem à frente da cabine de julgadores. E no módulo 3, foi isso aqui da Paola pro grupo cênico. Sim, ela não conseguiu evoluir. A Paola, esse ano, não conseguiu evoluir. Vamos fechar com samba. Como eu falei, um samba de compositores do Pará, eu acho muito bacana desde o início. Passou muito bem, muito por conta dessa harmonia muito boa musical de Mestre Fafá e de Evandro Malandro. Ele não teve momentos tantos de explosão. As explosões aconteceram nos momentos de paradinha. E aí eu queria ressaltar que houve uma falha de som grave logo que a bateria entrou no recuo, em que parou o som, né? E a gente conseguiu ouvir a comunidade de Caxias. O hino do Vasco do mais absoluto nada. Mas continua com o samba de Caxias. Desconcentrou, lá. Mas enfim, foi isso, gente. O samba passou bem. Durante o momento de falha do som, deu para ouvir bem o canto de Caxias. Mas é aquilo, poderia ser um canto mais explosivo. Eu acho que daria para catapultar a Grande Rio a um desfile bem mais acachapante, digamos assim. Vamos trocar o elenco? Porque daqui a pouco tem apuração. É daqui a pouco mesmo que a gente vai conhecer a campeã do carnaval e quem vai chorar um pouquinho. Lucas Nunes voltando. Para falar da Portela, Nossa Senhora fez uma homenagem a Milton Nascimento. E eu não vou falar mais nada. Vai, Lucas. A união de 2 grandes ícones da nossa cultura, né? Milton Nascimento com a Portela. E a sensação que fica, Alan, é que a gente esperava mais, né? Muito mais. A Portela... Eu esperava o Milton Nascimento, inclusive. Sim, muito mais do enredo, né? A gente viu o Milton no final, foi um momento... Eu acho que, assim, o ponto positivo é que o Milton teve essa experiência de passar pela passarela do samba sendo aclamado, que é uma pessoa que merecia, e estando com a Portela. Isso aí, ok, maravilhoso. Mas eu acho que a Portela pecou um pouco na proposta do enredo. Eu acho que a ideia de trabalhar com essa questão do amanhecer, da noite, para falar um pouco da musicalidade dele, da vida, da obra, acabou faltando justamente a musicalidade, a vida e a obra do Milton. Eu acho que poderia ter sido um pouco mais destrinchado, acabou ficando uma coisa um pouco aleatória, falando um pouco mais sobre amizade, sobre a vida no interior, e faltou mais Milton mesmo. Que não é qualquer pessoa, é Milton Nascimento. A vida do Milton Nascimento, a história dele e as coisas que ele passou já era uma história que positivamente daria um grande enredo. Não é uma pessoa que morou no interior. Sim, que você seguisse não é uma pessoa, não é uma história qualquer, é uma história muito positiva. Então acho que a Portela pecou nesse sentido. Eu me surpreendi agora positivamente com o samba, acho que passou melhor do que a gente esperava, muito pelo trabalho do Gilcinho, que mais uma vez deu o nome dele aqui, com um canto espetacular, e o que a gente já tinha visto nos ensaios, que era a comunidade da Portela, que cantou muito. Mais uma vez cantou muito, e isso aí, acredito que o Milton tenha ficado muito feliz de ver todas aquelas vozes cantando um samba para ele. Vamos falar do casal primeiro? Vamos falar do casal. Falar do casal primeiro. Casal Marlon e Esquel. Foram Essa bem. hora foge até o nome. Sim.
foram muito bem dentro da proposta que eles apresentaram. É uma coreografia muito pautada no bailado tradicional e também na finalização dos passos, né, na consonância entre um e o outro. E teve isso durante o desfile. Então, até acho que a gente, no ensaio técnico, a gente viu uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Quem leu as nossas crônicas viu que a gente estava falando. Mas eu acho que eles trabalharam muito nessa reta final para conseguir entregar um trabalho de qualidade, um trabalho que eu acho que garante nota, que é o que a Portela estava precisando também, nesse sentido. Agora a gente vai conversar. Isso. Comissão de Agora frente. vem o Lucas, que dá azar para as escolas, que deu azar para as escolas nessa segunda-feira. Terça-feira hoje. Nessa terça-feira, que já é quarta, na verdade. Que daqui a pouco tem a apuração. Isso. Léo e Kelly, coreógrafos da comissão de frente, que vem de trabalhos maravilhosos, vem de um pré-carnaval incrível, mas eu fiquei com a sensação de que o que foi dado para eles criarem a comissão de frente não deu muita liberdade para que criasse. Ficou, assim como o enredo esvaziado. Sim, a comissão de frente era o sol. Ficou abaixo. Eu acho que, de novo, acabou vindo muito do enredo. A comissão de frente primeiro tentou trazer, ela era pautada na amizade, na responsabilidade, na fraternidade ali entre as pessoas e na musicalidade do Milton. Só que ela também se prendeu um pouco a essas amarras do enredo, da questão da noite, do sol. E faltou um pouco ser um pouco mais bem amarrada. Eu acho que, de novo, faltou um pouco mais do Milton, da vida dele ali. Apesar de ter 2 miltinhos em cada ponta. Um em cada ponta, né? Mas, e fora isso, teve um problema também com o drone, né, que tinha, que funcionou apenas em um módulo, né? Foi para os dois próximos ali como figurante, no terceiro nem foi, né? Não foi. Porque também, né? Já não era tinha... melhor o jurado pensar que era um espaço vazio do que um drone que estava ali participando sem participar. Sem participar, né? Fazendo ali apenas uma figurante, a egípcia. Por que eu tô aqui? Então, que bom que tiraram, né? A hora que tomam a decisão mais adequada. Sim, talvez pudesse ter sido... E talvez vai perder ponto, né? Porque tinha um espaço vazio ali, mas é o que tinha. Então eu fiquei com a sensação de que eles, dentro do que foi dado para eles de enredo, também teve a dificuldade, eles não conseguiram hoje apresentar um bom trabalho, infelizmente, porque eu gosto muito deles, já falei até no ensaio técnico. Sim. Vamos falar das fantasias e alegorias. Vamos juntar esses dois? Vamos juntar os dois. A gente tem muita pra falar também. Sim, fantasias. Eu confesso que o início eu fiquei um pouquinho confuso. Observando um pouco a paleta de cores, achei que alguma coisa talvez não estivesse batendo tanto, ainda que já com fantasias de muita qualidade e de bom trabalho de acabamento. Acho que, de novo, eles foram por um lado ali de trazer uma coisa mais singela, né? Uma coisa mais doce, uma coisa que tentasse tocar as pessoas. E acho que principalmente do segundo setor para lá, aí a qualidade até na paleta de cores foi muito positiva. Acho que de fantasias não tem o que se falar. Acho que mantiveram, no geral, a qualidade do ano passado. Agora os carros, que nem tanto. O Abre Alas era um carro enorme, a gente vai falar dele daqui a pouco também em evolução, com os cavalos, até um carro bem trabalhado. Pode ir, porque as alegorias estão junto dessa evolução. Pode ir. Sim. Mas só ainda falando do apuro estético, o último carro também achei positivo, do Milton, mas ali na meiuca eu não gostei. Achei que faltou um pouco, até na concepção, na ideia. O segundo carro, ele era um carro muito alto, e ele tinha uma saia que era muito alta também, que acabava aparecendo, na verdade, um pano azul com uns girassóis. Então, isso acabava tirando até mesmo de você enxergar dentro do carro. E o de Oxalá, hein? Porque ele ficava alto. E o Oxalá que voltou a Sapucaí, né? Ele veio em quase... Tava de folga hoje. Xangô hoje tem folga. Ele veio em quase todas as escolas e veio no carro. Um carro ali com o branco. Eu acho que faltou justamente o Oxalá também no carro. Tava de folga, né, o coitado? Sim, a proposta acabou sendo só mostrar os signos dele ali. Então, acho que os carros eles destoaram e tiveram alguns probleminhas de acabamento também. Agora, o Abre Alas, que era um carro bonito, que era um carro legal, ele era um carro rodeado de vários cavalos. Era um andor, né? Tinha vários cavalos. E esses cavalos, eles tinham algum problema. Não era um problema. Eu acho que a própria concepção de deslocamento deles gerava algumas complicações. Então, o carro parava muito. Então, no carro parar muito, além de travar a escola,
o que acontecia? Às vezes a ala que estava na frente segurava e não via que o carro parou. Então, em mais de um módulo, teve problemas de buraco. A evolução da escola foi problemática. Até eu não achei a escola compacta, mesmo sem os buracos, em outras frentes ali que estavam, que a gente não viu um buraco realmente, você via a escola um pouco espaçada, uma evolução que primeiro demorou um pouquinho, depois no final foi um pouco mais... acho que não chegou a ser uma correria assim, desenfreada, como a gente falou, por exemplo, no Tuiuti, mas foi um pouquinho mais rápido. Tá certo, falou tudo do Portela? Não, só falar da Águia também, para finalizar. Eu acho que a Águia está dentro daquela questão que a gente falou. Eu acho que eu esperava um pouquinho mais, ainda que não tenha sido uma águia muito feia, mas não tenha sido uma águia feia, mas no ano passado estava mais bonita. Acho pra quem entregou aquela águia do ano passado, a gente esperava águia de hoje. Uma águia, e o portelense sempre espera isso. Então é isso. Queria falar também da ala do Trem Azul. Era só isso que eu queria falar. Daqui a pouco tem apuração. A gente vai conhecer a campeã do carnaval. A gente vai conhecer a escola que vai dormir chorando hoje. E você vai acompanhar tudo isso no site Carnavalesco. Tem muita coisa, vai ter muita gente nas quadras. E, gente, até mais, que tem muito trabalho ainda pela frente. Valeu!